56, Mateus 27, do 52 ao 56, traz a narrativa ou a história da morte de Jesus na cruz. E diz assim: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A morte de Jesus. A morte de Jesus. A morte de Jesus, sim, foi uma realidade. A Bíblia diz que a morte de Jesus foi necessária, porque se não houvesse a morte de Jesus, nós não estaríamos hoje reunidos aqui na esperança de um céu de glória. Essa morte de Jesus, ela já tinha sido apontada antes mesmo da formação do homem. A Bíblia diz que antes da formação do homem, o Cordeiro já havia sido entregue à morte em sacrifício por todos nós. Deus, estando no início, estando no final, sabia que o homem seria estabelecido nesta terra e que, infelizmente, pela desobediência, o pecado penetraria o coração do homem e traria morte sobre a humanidade. Dizem alguns estudiosos que existem 3 níveis de morte. Primeiro nível de morte é a morte espiritual. É a morte que estabelece a separação do homem com Deus. É a morte que foi ali percebida no casal no Éden. Aquela morte em que Deus diz: se comeres, morrerão. E a serpente que ali estava nitidamente fazendo o papel do inimigo, ou demonstrando a intenção do inimigo sobre todos os homens, demonstrou a maneira como o inimigo age, deturpando aquilo que Deus estabelece na vida do ser humano. E eles comeram. Eu estava a conversar com uma pessoa essa semana e disseram: eu ouvi falar que houve um certo homem que disse que na verdade um homem não errou, a mulher não errou, porque Deus estabeleceu para o homem: não comerás. E eu disse abertamente para essa pessoa, que eu não lembro com quem eu conversei, eu disse: há um erro grasso aí na interpretação bíblica, porque hoje em dia, por causa daquilo que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, os homens buscarão os mestres para si mesmos. Eles estão rejeitando a autoridade bíblica. Vamos lá construir uma cena aqui. Deus falou com o homem e o homem falou com a mulher. O homem respondia a Deus e a mulher acreditava naquilo que Deus fez ou falou através da autoridade que Deus colocou sobre a vida do homem. Então ali não existia inocente. A mulher errou porque ouviu do homem, não ouviu direto de Deus pela narrativa bíblica, mas ouviu do homem. Já perceberam que existem muitas pessoas que estão errando porque não reconhecem a autoridade espiritual? O homem errou porque ele ouviu de Deus, mas se sentiu inspirado, condicionado a errar juntamente com a mulher. Já repararam segundo ponto, que muitas pessoas estão errando, mesmo sabendo que é errada, porque estão inspiradas em outras pessoas? Aquilo que aconteceu no Éden estabeleceu a morte sobre a humanidade, uma morte que é separação espiritual entre o homem e Deus.
o casal foi perdoado, o animal foi sacrificado, a vergonha foi tapada, mas ainda assim a consequência chegou. E depois daquele ato, lá em Enos, nós percebemos que os homens passaram a buscar a Deus. Estava conversando justamente com essa pessoa e disseram: veja bem, aqui os homens começaram a buscar a Deus. Eu disse: olha o texto bíblico, é importante olharmos o texto bíblico. E os homens só passaram a buscar a Deus porque naquele momento Deus não estava mais sendo encontrado com facilidade, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz que mesmo longe do jardim do Éden, o casal ainda tinha comunhão com Deus. Deus falava com os filhos do casal, mas a morte é tão terrível que o pecado gera, que não afeta somente a todos nós, afeta também os nossos filhos. Por isso que a morte que às vezes chega por causa de um erro que nós cometemos, acaba afetando também os nossos filhos. E o interessante é que a partir daquele momento que afetou os filhos dos filhos foram sendo afetados, e o contexto bíblico narra que a morte chegou sobre todos, e houve um real afastamento desta intimidade com Deus. A morte espiritual chegou para todos os homens. Essa é a primeira morte, mas segue ainda outras duas mortes. E a segunda morte é que a partir daquele momento a morte chegaria, a morte física, para todos os homens. Os primeiros viveram centenas de anos, mas se olharmos a narrativa bíblica, todos os homens passaram a viver menos, porque o pecado e a morte espiritual afeta também a nossa composição física, a nossa estrutura física. Já repararam que os filhos que não honram seus pais têm mortes prematuras? Já repararam que pessoas que vivem uma vida de engano acabam morrendo prematuramente? A morte física é uma realidade, e ainda que nós não morramos por causa de um erro de outro, a senha será chamada para todos nós um dia, e todos nós um dia nos encontraremos com Cristo, ou pelo arrebatamento, ou através da nossa morte. Todos nós não viveremos 100 anos, 200 anos, tem alguns que estão vivendo, eu estou falando assim, generalizando, 100 anos pelo menos, 200 não ouvi falar ainda. Nós não viveremos 300 anos, a Bíblia diz que 70 anos, alguns estão indo além, glória a Deus por isso, temos aqui alguns irmãos que estão indo além, isso mostra a bondade e a graça de Deus, aleluia, aleluia. Mas mais cedo ou mais tarde, todos nós um dia nos encontraremos com Deus, todos nós um dia morreremos. Vira para o teu irmão e diz: primeira morte é espiritual, segunda morte é física. Fica ligado, hein? Mas a Bíblia fala da terceira morte. Olha como o pecado mudou tudo. Se a primeira morte é espiritual, se a segunda morte é física, existe a terceira morte. Fala assim comigo: terceira morte, a morte eterna. Aqueles que cometeram erro experimentam a morte espiritual. Por causa da consequência do primeiro pecado, nós vivemos a morte física. E se não nos arrependermos,
viveremos a terceira morte, a morte eterna. E essa morte eterna é a separação eterna do Deus Todo-Poderoso. E com isso nós abrimos pelo menos duas percepções de compreensão. Existe o céu e existe o inferno. Ou viveremos uma eternidade com Deus nos céus, ou viveremos uma eternidade longe de Deus no inferno. Essa é a pior morte, a morte eterna. Porque nós tivemos uma vida inteira para nos arrependermos, e ela só vai chegar sobre as nossas vidas por causa da falta de arrependimento. Para essa morte, só tem uma solução: reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. No contrário, por mais que amemos, por mais que cuidemos, uma vida longe de Deus estabelecerá uma eternidade longe de Deus. Não tem como viver uma vida terrena, divorciada de Deus, e depois, quando morrer, bater na porta do céu e dizer: eu te amo, amei a vida toda. Amor exige atitude. Ande com Deus agora, para você viver uma eternidade com Deus nos céus. Aquilo que foi narrado na morte de Cristo tem sentido lá na narrativa do Éden. E se Deus não provesse a solução, todos nós permaneceríamos nesta morte eterna. Porque nós erramos, mas nós não sabemos corrigir o erro. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é vida eterna. Deus olhou para os homens e viu que os homens eram incapazes de acertar. Por isso, Ele mesmo se esvaziou de sua glória e se transformou em um como nós, para que na vida que vivesse como os homens, pudesse colocar um fim nas consequências que o pecado estava estabelecendo sobre os homens. E Ele viveu uma vida sem pecar. Ele viveu uma vida sem falhar, porque Ele deveria ser perfeito. É a saga do Cordeiro perfeito, que não tem nenhuma falha, que não tem nenhuma vírgula. É aquela saga daquele que é perfeito. E como um sacrifício perfeito, Ele viveu uma vida inteira renunciando, negando a si mesmo, para que na cruz pudesse se tornar o sacrifício perfeito. Deus estabeleceu um novo e vivo caminho nele mesmo. E a Bíblia diz que Ele se submeteu à morte, e morte de cruz. A morte de cruz era humilhante. A morte de cruz era estabelecida para aqueles que eram ladrões, para aqueles que eram enganadores, para aqueles que estavam trazendo dissensões no meio do povo. A cruz representava a morte de maldição, mas Cristo foi justamente colocado naquilo que exemplificava perfeitamente um ponto de denúncia do erro do ser humano, e Ele foi sacrificado justamente em uma cruz, para que a cruz se tornasse agora o exemplo ou a mensagem de vida. Aquilo que os homens olhavam e diziam: está ali um maldito. Cristo se fez alguém humilhado, e foi humilhado para que a partir daquele momento a mensagem da cruz
tivesse um outro significado. Cristo se submeteu à morte penosa, humilhante, por todos nós, não por um ou por outro, por todos nós. Fala comigo, por todos nós. É por todos nós. Não tem a ver com um, não tem a ver com outro, é por todos nós. E Ele fez isso porque Ele nos amou. Estava a conversar com minha mãe nessa tarde, e eu falei, olha, tem algumas palavras que a cruz nos ensina. Primeira palavra que a crucificação nos ensina é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só faz um sacrifício desse quem ama muito. De tal maneira. Segunda palavra que a cruz nos ensina é a misericórdia. Nós merecíamos a morte eterna, mas Ele nos deu a condição de vivermos uma eternidade com Ele nos céus mediante o arrependimento. É misericórdia, não é merecimento, é misericórdia. Não é porque você é bom que você vai para o céu, é por misericórdia, é por misericórdia, é por misericórdia. Terceira palavra que a cruz nos traz é a renúncia. Mesmo sendo Deus, Ele se permitiu viver o processo da cruz, para que através daquela humilhação pudéssemos ter vida. Se Jesus renunciou, por que nós não renunciamos? Renúncia. Quarta palavra que a cruz nos deixa claro: sacrifício. Não existe caminhada cristã sem. Deus não te chamou para ganhar tudo. Deus te chamou para viver uma vida igual à vida que Ele viveu, para que através da sua nova vida você pudesse testemunhar de quem Ele é para você. Sabe por que você abre mão de algumas coisas? Porque Jesus te amou tanto e você passou a reconhecer esse amor por Ele, dele por você. A última palavra da cruz é salvação. Um pagou o preço para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Eu sou salvo não pelo merecimento, eu sou salvo pelo amor, pela misericórdia, pela renúncia, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Naquela cruz Jesus nos ensinou, e a Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, Ele entregou o seu Espírito. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Versículo de número 52, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Sabe por que você tem uma vida hoje? Porque Ele morreu por todos nós na cruz do Calvário. A morte dEle estabeleceu uma nova vida para todos nós. Foi a morte dEle que nos trouxe essa esperança. Foi a morte dEle. Hoje nós estamos como esses homens aqui do versículo 52. Por causa da morte dEle nós fomos ressuscitados. Foi por causa da morte dEle. Por isso que nós podemos hoje ter uma nova vida. Existem pessoas que querem ser igual aos popstars. Um dia eu estava a caminhar com a Mona Lisa e eu falei, Mona, isso que está acontecendo nas igrejas são culpa dos homens de Deus. Nós precisamos se posicionar. A nova geração está sendo discipulada por youtubers.
YouTube tem cabelo bonito, YouTube tem jeitinho diferente de falar, YouTube tem roupinha bonita, YouTube dificilmente corrige, porque o YouTube quer seguidores. Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Não dá para ser seguidor. Seguidor aqueles que ouviam a fama de Jesus, e onde Jesus ia, eles estavam lá. Mas discípulos comem com Jesus, discípulos bebem com Jesus, discípulos dormem com Jesus, discípulos são repreendidos por Jesus, discípulos ouvem de Jesus, se quiser pode ir também, mas discípulo fica e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Discípulo se machuca, mas entende que o propósito é maior do que algumas situações que vive no dia a dia. Estava falando com Mona Lisa: Mona, isso é culpa nossa. Mas enquanto estiver no meu turno, Mona, quer seja nos seminários, pela misericórdia do Senhor, eu tenho rodado muitos seminários ao longo desses anos. Falei com Mona Lisa: eu perdi a conta de quantas igrejas preguei. Uma das mais conhecidas foi a PIB do Rio de Janeiro, que muita gente briga para pregar. Eu já preguei na PIB do Rio de Janeiro. Já preguei em tantos lugares. E eu falei com a Mona Lisa, Mona Lisa, perceba, só Deus pode fazer a gente rodar esses lugares todos. Então vamos continuar pregando aquilo que está no coração de Deus. E qual a pregação? A pregação da cruz, o evangelho da renúncia. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas nos cabe, como servos e servas de Deus, levar essa geração a ver Jesus e não os popstars da nossa época. Tem tantos homens e mulheres querendo ser iguais aos popstars. Nós ouvimos, nós percebemos, nós vibramos, mas para seguir não. Para ser discípulo, é melhor sentar com aqueles que estão do nosso lado. Porque eu sei a renúncia que estão vivendo. Eu sei as provas que estão vivendo. Estava a ouvir um cantor esses dias, 2 anos. E tem uma rádio que toca ao vivo, né? Tem aquela... Toca ao vivo, o cantor vai lá e toca. E entre tocar e cantar tem uma entrevista. E aí a entrevistadora fez uma pergunta desafiadora. E ela falou assim, primeira pergunta, fez algumas perguntas. Primeiro, sua agenda é pesada. Ele falou: é pesada? Nós vamos aí cantando, levando a palavra do Senhor através das canções. Aí a entrevistadora fez a segunda pergunta e fez: você congrega em alguma igreja? E ele disse: claro, eu sou membro de tal igreja. Aí ela fez a terceira pergunta: como ministro de louvor, você ajuda no ministério da sua igreja? E ele respondeu: por causa da agenda, eu pouco paro na minha igreja, eu pouco ajudo, eu pouco estendo as mãos. Perceba, nós temos uma geração inteira aprendendo de popstars a fazer o que eles não fazem. Querendo ensinar a pastorear e não pastoreiam. Querendo discipular e não discipulam. Querendo falar de Espírito Santo e não tem vida com o Espírito Santo. Querendo falar de renúncia e sendo mais igual ao mundo do que igual ao Senhor Jesus. É engraçado que quando Jesus estava para ser morto, Pedro foi conhecido porque se vestia igual a Jesus, falava igual a Jesus e andava igual a Jesus. Será que a geração de hoje vai ser confundida com Jesus quando andar pelas ruas? Com quem nós estamos nos parecendo? A Bíblia diz que eles ressuscitaram e andaram nas ruas, entraram nas cidades, mostrando exatamente naquele momento
a obra que o Senhor estabeleceu na vida deles. Era uma obra de ressurreição, era uma obra de transformação, era uma obra de nova vida. Jesus quer que você entre nas ruas. A morte de Jesus nos mostra isso. Mas ressuscitado, não como um morto, mas como aquele que foi ressuscitado. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que isso? Eles estão na rua, ressuscitaram, porque Jesus morreu, por isso que eles puderam ser ressuscitados. Jesus morreu, por isso que você está aqui hoje, ressuscitado espiritualmente, por isso que você está aqui hoje. Concluo essa mensagem. Paulo, pensando no amor de Cristo, ele foi pontual e cirúrgico, quando em Gálatas capítulo 2 ele afirma: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu. O que Paulo queria dizer com isso? Não tem aquele desejo que nós temos que não é pecado, mas que não acrescenta nada à nossa vida com Deus? Já não vivo mais? Já não vivo mais? Não tem aquilo que a gente quer fazer muito, mas que já não vivo mais eu. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas o próprio Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, aqueles que buscarão mestres para si, com comichões nos ouvidos, procurando ouvir naquilo que lhes cabe bem. Engraçado, quem anda com Cristo diz, já não vivo mais eu, mas quem anda afastado de Cristo, mesmo dentro de uma igreja, diz, aquilo que me importa, aquilo que é meu. Aqueles que andam com Cristo diz, já não vive mais eu, mas aqueles que andam fora de Cristo, eu tenho uma vida, eu tenho que viver. Características daqueles que andam com Deus, com Cristo, e aqueles que não andam com Cristo. Quem anda com Cristo são humildes, são dóceis. Aqueles que não andam com Cristo buscam autojustificações o tempo todo. Eles entraram na cidade, e as pessoas viram, e elas começaram a testemunhar, dizendo, é verdade, versículo 54, este era o Filho de Deus. Sabe como eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus? Diz assim comigo, através dos ressuscitados. O seu testemunho dirá se Cristo é o Filho de Deus. É através do seu testemunho que a mensagem da cruz tem sentido ou não. É através do meu testemunho, é através do nosso testemunho. Por isso que aquilo que foi lá no Éden, que alcançou o casal, que alcançou os filhos do casal e que foi passando de geração em geração, e por isso que todos pecaram, em Cristo estabeleceu um fim, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A morte operou até Cristo, mas a partir de Cristo estabeleceu o seguinte: quem se arrepender, quem confessar os seus pecados, quem abandonar as suas velhas práticas, se tornarão um comigo, e o mundo saberá que eu sou com eles, porque eles serão, João capítulo 17, serão um comigo. Esse chamado é de convergência.
As pessoas, quando olharem na rua, vão falar: ressuscitou por quê? Porque o Cristo morreu, teve efeito na vida dele e dela. Você é um ressuscitado. Você é um ressuscitado. E não é porque você é bom, é porque o Cristo morreu na cruz do Calvário. É porque Ele estabeleceu uma nova vida para você. Por isso que ali o pecado operou até Cristo, mas a partir do Cristo, a sua família é abençoada. Mas eu vivo na minha família uma maldição hereditária. Você acredita? Acredita, até Cristo. Chegou Cristo. Cristo foi levantado, João capítulo 3, Ele atraiu todos a si mesmo. Todas as maldições em Cristo acabaram. Só tem um detalhe: um ressuscitado, assim como aqueles ressuscitados entraram na cidade. Eita, um ressuscitado também tem que entrar nas casas e nas famílias. Sabe como acabam as maldições hereditárias? Um ressuscitado precisa entrar dentro da casa. Basta um ressuscitado. Basta uma pessoa diferente. Quando o ressuscitado chega, você estava morto, você estava morta, mas Jesus fez tudo novo. Jesus fez tudo novo. Jesus transformou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus mudou tudo. A morte dele trouxe vida. Jesus mudou tudo. A morte dele trouxe vida. Jesus mudou tudo. Antes eu era um como os outros, morto. Agora eu sou um ressuscitado. Vai ali um que estava morto, mas ressuscitou. Vai ali um que tem vida. Vai um ali que estava ali, junto com os vales, os ossos sequíssimos, no vale da morte. Mas um profeta se levantou e com autoridade disse: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Essa mensagem está bradando. Você pode se sentir como uma mulher, mas Deus não me falou nada, e por isso que eu comi do fruto da árvore. Mas tem profetas te dizendo: não coma desse fruto, porque é morte. Não coma desse fruto, porque é morte. Não coma desse fruto, porque é morte. A mensagem está pregada, e essa mensagem é a morte de Jesus. Ele está querendo transformar as nossas vidas. A morte de Jesus, assim termina essa mensagem. A morte de Jesus, assim termina essa mensagem. Diante disso, quero chamar os ministérios diaconal, por favor. Tem dias que nós estamos tão para baixo, tão apáticos. Bem-vindo à vida de qualquer ser humano. Tem dias que nós estamos desesperando.